Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Empresário, podcast do portal de notícias Araras em Pauta. Aqui nós damos voz a quem movimenta a economia e inspira com histórias reais e de sucesso. Hoje recebemos uma convidada muito especial, a Marisete, fundadora do Marisetes Buffets, uma empresa que há mais de 30 anos encanta clientes de Araras e região, com sabor e dedicação e qualidade. Ela começou de forma simples, com uma bicicleta e muita vontade de vencer, e construiu uma trajetória admirável no mundo dos eventos. Hoje, o Marisetes Buffets é um sinônimo de excelência em festas de aniversários, casamentos, batizados e eventos corporativos e muito mais. Marisete, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Obrigado por você estar participando aqui conosco. E hoje a gente vai bater um papo descontraído, onde você vai ter a oportunidade de contar sobre a sua história. E eu tenho certeza que a sua história vai ajudar tantas mulheres que também estão começando a empreender, mulheres que já estão no empreendedorismo e que precisam ouvir uma história de superação como a sua para motivá-las a não desistir. Sim. Marisete, quando você começou a empreender com comida, quais foram os seus maiores desafios? Eu pergunto isso porque eu sei o quanto que a trajetória ali no início é difícil. E conversar com alguém com mais de 30 anos de experiência é uma honra. Sim. Você com certeza tem muito a nos entregar. Minha primeira experiência foi quando era criança, uns 11 anos, que eu comecei a fazer um bolo. E aí eu senti que fazendo esse bolo, nessa época os pais não deixavam mexer muito com fogão, essas coisas, então eu fiz escondido. E ficou ótimo o meu bolo. E aos 14 anos eu comecei a fazer comidinhas para uma família, Uhum. né? E aí foi onde que eu percebi que é isso que eu quero. Era isso que que aquecia o coração das pessoas, cozinhar. Sim. Que bacana, Marisete. E como que foi, assim, esse momento que você percebeu, que você falou assim, nossa, isso vai ser, assim, para minha vida profissional, eu vou viver disso. Teve algum momento ou as coisas foram acontecendo de acordo com as situações da sua vida? As coisas foram acontecendo, né? Conforme foi passando, aí eu percebi, nossa, que legal, né? Essa parte de gastronomia. Então, falei, é isso mesmo que eu quero. Você se apaixonou. Sim. E você comentou que você trabalhava na casa de uma pessoa cozinhando, né? Aprendi muito, aprendi com cozinheiras antigas, que eu pegava sempre as ideias, era duas, eu pegava as ideias com elas. Que legal. E ela, assim, te ensinava, te conduzia. E, Marisete, assim, muitas cozinheiras, elas fazem as receitas de cabeça, né? Algumas não, seguem ali a receitinha. Como que foi para você nesse primeiro momento? Peguei as receitas delas. Tem essas receitas até hoje, nossa. Nossa, que legal. Eu tenho um caderninho lá que ele é até meio amareladinho. Um caderninho antigo, que são receitas delas mesmo. Que legal. E até hoje eu sigo algumas coisas que... E hoje, para você cozinhar, você segue alguma receita quando o cliente pede para você, né, algo especial? Você pega a receita ou você vai recriando, vai testando? Como que é o seu processo de criação na culinária? Eu já vou fazendo de cara. Eu pego, assim, a receita, de repente, o cliente fala, você faz um prato certo, assim? Eu falei, faço. Só que aí eu vejo como é o prato que a cliente quer e eu vou adaptando outras coisas. Que legal. E o prato fica maravilhoso. Marisete, lá no começo, você tem uma história bem, bem bacana que eu queria que você compartilhasse aqui conosco, que você fazia entregas de bicicleta. Como que essa fase te motivou para você nunca desistir? Essa fase foi uma fase, assim, desafiadora. E aí eu pensei, como é que vai ser isso, né? Ninguém me conhece, sair com a bicicleta assim,
E aí saí, fiz esse trabalho por 6 anos e meio, mas eu fiz durante o tempo que eu estava construindo a minha casa. Minha casa levou uns 4 anos aí para construir. E você ficou quanto tempo fazendo entregas de bicicleta? 6 anos e meio. E naquela época alguém fazia já isso, Marisete? Ou você foi tipo, a primeira mulher daqui de Araras a fazer entregas de salgados de bicicleta? Eu fui a primeira a começar. A minha era uma Ceci, depois eu passei por uma Brisa e aí depois, com o tempo, apareceu um casal vendendo salgado na prefeitura com bicicleta também, mas ele era um senhor. Aí depois logo ele apareceu com fusquinha. Falei, olá, tá evoluindo. Muito bem, que legal. Ô Marisete, e fala pra gente, né, assim, quando você começou a fazer essas entregas de bicicleta, o que te motivou? O que me motivou foram meus filhos, né? Que é uma honra, né, ter estudado meus 2 filhos, né? O João em medicina, a Amanda em jornalista. E agora está na gastronomia também. Que legal, seguindo os passos da mamãe. Que bacana. E, Marisete, assim, a próxima pergunta que nós vamos fazer aqui para Marisete, a gente conversou já um pouquinho sobre isso, porque é uma pergunta que eu falo como mulher, né? A gente é mãe, esposa, vó, filha, mulher, encontra muitos desafios, né? Sim. Você, no seu processo, na sua caminhada, como que você lidou com tudo isso e o que você aprendeu nesse processo? Foi legal, foi assim bem bacana, desafiador, né? Até você sendo mulher. E na época que eu vendia de bicicleta, tinha muitos lugares que era mais homens, né? Então, assim, me respeitavam, sempre me respeitou. Eu tinha meus 19 anos e eles falavam senhora, eu deixava. E sempre me respeitou, então foi bem tranquilo. Você já sofreu algum preconceito, Marisete, durante esse processo? Por ser mulher, por ser negra? Durante o processo na venda de bicicleta, não. Mas... Na sua trajetória? E durante, assim, que eu tinha um sócio na época, então as pessoas preferiam mais falar com ele do que falar comigo. Né? Mas para mim foi de boa também. Você nem sentiu esse preconceito? Eu deixo passar. E como que você conseguiu administrar, né? Assim, olha, ser mãe, cuidar de 2 filhos pequenos, né? Você mesmo mencionou que foi uma honra, né? Você ter trabalhado para formar os seus filhos, né? Formou um médico, formou uma jornalista, agora trabalhando, uma empreendedora, uma empresária, né? Que a sua filha, ela atende Araras e atende a região e até o estado de São Paulo também, né, Marisete? Sim, então, assim, para você, durante esse processo, eu acredito que você teve inúmeros desafios, né? Porque, olha, educar filhos, né? Cozinhar para fora, fazer grandes eventos. Como que você conseguiu administrar? Foi puxado na época, principalmente quando eles eram pequenos. Mas, assim, praticamente eu criei os 2 na cozinha. Mas quando tinha eventos, a minha mãe ficava com eles, meu sogro... Você tinha uma rede de suporte, você tinha Meu sogro também gostava de ficar muito com eles. Que bacana. Então, na parte de família, teve um suporte. Que legal. Isso é bacana quando você realmente, assim, encontra uma rede de apoio, né? Que pode te ajudar, que pode te orientar, né? É muito mais fácil, né? Do que você ficar sozinha, né? E para administrar tudo isso. Muito bem. Para você que está nos acompanhando aqui no estúdio do podcast Araras em Pauta, nós estamos aqui falando com a Marisete. A Marisete é dona do Marisete Buffets, que há mais de 30 anos aqui na cidade de Araras vem trazendo uma gastronomia de qualidade. E a Marisete, ela é muito reconhecida por atender um público muito amplo. E além de amplo, diversificado.
nos quais os principais tipos, quais são os principais tipos de eventos que você realiza hoje, Marisete? Hoje eu realizo casamentos, aniversários infantis, eventos corporativos, vários tipos de evento aí que dá pra... Vamos falar um pouquinho de cada evento, Marisete? Vamos lá, vamos começar pelas festas de aniversário, né? Você faz tanto festa infantil, como faz festa de debutantes, né? Como que é o processo dessas festas? O que geralmente as pessoas pedem no cardápio? Você sempre traz algo diferente? Como que você faz esse diálogo com os seus clientes? Vamos pensar aqui nas festas de aniversário. O que é o queridinho? O cardápio queridinho das festas de aniversário? Coxinha, croquete, bolinha. Que delícia. Tem que ter mesmo, né? Uhum, que são salgados. Criança gosta, adulto gosta, não tem como. Mas aniversário infantil, assim, tem que ter o cardápio infantil, mas eu acabo adaptando outras coisas, né? E tem eventos que eu faço um mimo, né? Para o cliente, às vezes, pipoca gourmet. Então, sempre tem um mimo de alguma coisa. Legal. Que às vezes o cliente nem sabe que vai ter e tem a surpresa ali. E aí você tem uma limitação de quantas pessoas atender nos seus eventos ou não? Você faz de acordo mesmo, conforme a demanda, você tem uma equipe especializada para atender? Sim, é de 10 para cima. Já fiz para 8, 10, 20. Isso falando de festa de aniversário, né? Porque depois a gente vai falar sobre outros eventos, que geralmente é mais... de número menor é mais intimista. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre as festas que você faz, como chá revelação, chá de bebê, que mais? Batizado, né? Quais são os outros eventos que você faz? Tem eventos que eu faço assim de crepe, né? Que às vezes o cliente pede, crepe francês. Tem as ilhas, né? Ilhas de massas, ilhas de esfirra, esfirra aberta. Então, dá para adaptar em alguns eventos esse. Mas é aniversário infantil, aniversário de adulto, casamentos, jantares, almoço. Isso é bacana a gente falar, Marisete. Dentro dos eventos, você atende jantares e almoço familiares, né? Então, esse também pode ser até menos, às vezes, de 10 pessoas, né? Sim, aí eu já entrego pronto. E aí você precisa de um suporte do pessoal da equipe, aí eu mando para o cliente. Uma que fique na cozinha e uma outra pessoa que fique Isso, era isso que eu ia pedir para você, né? Para você contar um pouquinho como que é essa rotina, né? Esse envolvimento com a sua equipe. Como que você delega as funções ali, como que você administra todo o processo. Tem uma conversa antes, né? Sempre peço, assim, para o chefe dos garçons, escolhe os melhores e, às vezes, tem casas de clientes, assim, tem que ser umas pessoas mais, assim, reservadas, né? Então, eu sempre vejo com eles, vê um mais reservado e as meninas, normalmente as meninas que trabalham para mim são reservadas também. Bacana. E agora, eventos corporativos, né, Marisete? Você atende todos os tipos de eventos corporativos, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho mais o que você faz. O brunch, é assim que fala? Eu sei que tem... Brunch. Tem o coquetel, né? Tem outros tipos de eventos. Eu sei que você já atendeu, não sei se eu posso mencionar aqui, mas você já atendeu lá São Leopoldo Mandi, que já atende a CREP, que são empresas grandes que fazem eventos corporativos, né? E atende também clínicas, né? Clínicas de estética, né? Faz eventos na Câmara Municipal. Conta pra gente um pouquinho sobre esses eventos corporativos. Já fiz. Precisa citar. Eu citei aqui, depois por minha conta. Já fiz pro Banco Sicredi. Legal. E já fiz pro Cicobi. O Sicredi foi um evento desafiador, que a gente esperava 500 pessoas, no máximo 600. E esse evento apareceu 800 pessoas. Foi desafiador. Muito bem. Marisete, vamos fazer uma pausa aqui de uns segundinhos. Vocês continuem conosco, tá bom?
Voltamos aqui com a entrevista no estúdio do Portal de Notícias Araras em Pauta com o podcast Fala Empresário. A nossa convidada de hoje é a Marisete Bifes. Nós estamos falando sobre a trajetória da Marisete, que há mais de 30 anos atende Araras e região. Marisete, a gente estava falando aqui sobre a sua trajetória, né, que são mais de 30 anos de história. E você se reinventou durante todo esse processo, né? Na pandemia, tenho certeza que foi um desafio para você. O que você fez para você se reinventar? Foi desafiador. Nessa época, eu falei, nossa, não vai ter eventos, não tem festa, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei de um caso, né? Falando com uma cliente e amiga. Ela falou, nossa, eu queria tanto fazer uma festa, mas uma festa com você. Mas para mim não dá. Eu falei, como? É só você pedir alguma coisinha ou outra, a gente faz. E na pandemia eu tive essa ideia. Eu lembrei no que ela falou, né? Uhum. Eu falei, eu vou lá numa coisa aqui. Uhum. Aí eu montei combos. Uhum. Então o que eu fazia? Eu montava 10 unidades de cada salgado. Era assim, tipo, 10 empadas, 10 coxinhas, 10 croquetes. Era entre 60 a 70 salgados. Então, cada semana eu mudava esse cardápio. Tipo, semana passada eu fiz isso, na semana que vem eu vou fazer outro. E aí foi lanchinhos, foi almoço também, que a gente montou nessa época. E toda semana eu fazia as vendas na quinta-feira e entregava de sexta e sábado. Muito bem. E Marisete, e durante todo esse processo, né, da pandemia, a pandemia foi embora, graças a Deus, mas você continuou, né? Você continuou fazendo os combos. Sim, até hoje. Até hoje você entrega. Não preparo combos assim quando eu tenho eventos, que aí não dá tempo, mas quando tá tranquilo... E aí a pessoa solicita para você e você entrega. Se alguém quiser fazer um aniversário para poucas pessoas em casa, você monta esses combos e entrega também? Como que é o processo da entrega dos combos? Já fiz aniversário assim, de a pessoa falar assim, eu quero 4 combos para que eu vou comemorar um aniversário, então monta 4 para mim, de 4 a 5, e dava certo. Que bacana, Marisete. Realmente você sempre reinventando. E um outro processo que eu percebo assim que você sempre teve muito cuidado, muita dedicação, é você sempre estar aprimorando o seu conhecimento, né, Marisete? Conta pra gente as suas experiências em relação ao seu aprendizado. Eu faço bastante cursos, né? Sempre tá aprimorando, que a gastronomia é muito lindo, né? Nesse campo, assim, de comidas, essas coisas. E o ano que vem eu vou estar fazendo um curso aí, uma imersão de 3 dias, que vai começar às 9 da manhã, vai até às 10 da noite, esses 3 dias. E vai ser assim... Vai trazer novidades para Araras e região. Sim. Ô Marisete, você não atende só Araras, né? Você atende toda a região, né? Sim, já fiz até casamento em São Paulo. Olha só. Então, para você que está nos acompanhando, quer contratar um buffet de qualidade, de experiência, uma gastronomia excelente, contrate Marisete Bifes. Sim. E a Marisete, você tem, como a gente já mencionou, né? Você tem ali um diálogo muito legal com a sua equipe, né, de organização, né? Então, se o evento é para poucas pessoas, você tem um número de pessoas para atender. Se o evento é para muitas pessoas, você também consegue atender esses eventos, né, Marisete? Sim. Eu me lembro que você comentou comigo uma época de um evento que você fez, acho que foi não foi para o Senac, eu sei que foi um evento grande que vocês... ou foi... eu não lembro, eu sei que vocês filmaram, veio uma equipe de TV. Eu lembro que você comentou algo semelhante a isso. Foi um evento grande que você fez. Eu não sei se foi para Nestlé, acho que foi para Nestlé, não foi? Isso, na época acho que foi em 2016 e 2017. Foi 2 anos... Era um projeto, né? Era um projeto que a Nestlé tinha aqui em Araras, que era Unidos por Crianças Saudáveis. Isso, Unidos por Crianças Saudáveis. E você participou desse processo, sim, né? Por 2 anos.
Como que foi, Marisete? Conta pra nós. Toda semana, todo dia, na verdade, a gente entregava lanchinhos, frutas, porque tinha que ser tudo coisas naturais, comidinhas naturais. Entregava no Delta e no Pague Menos. E aí fazia esses eventos que era no ginásio de esporte. A gente esperava ali 2.000 pessoas, foi 2.700. Esse foi um dos eventos maiores que você fez? Ou você fez eventos maiores do que esse? Esse foi o maior, né? Maior. Atendendo 2.700 crianças ou pessoas, adultos e crianças. Mãe, criança, avó. Então, nossa, realmente foi um desafio, né? Foi. Eu lembro que você falou que vocês fizeram uma gravação, né? Lá com eles. Eu foi bem fiz bacana, uma gravação, né? Foi no Delta mesmo. Que eu falei que parecia o Big Brother. Porque tinha câmera para todo lado. E uma mesa assim. E aí eu tinha que dar curso, ensinar as crianças a cozinhar. Que legal, então eu ensinei as experiência. Crianças a cozinharem. Aí foi frutas, fondue, natural. Natural que eu falo era mais assim, fit. E aí ficou um cameraman assim na ponta e várias câmeras nos 4 pontos. Eu sentiu uma Mas uma star. Eu comecei de manhã e foi 2 dias seguidos. Então foi entre mães e crianças, foi 100 cada dia. Marisete, e o que você acredita ser o seu grande diferencial? Olhando, né? Assim, a gente fez uma retrospectiva da sua história, né? Qual que é o seu diferencial? Mantendo a qualidade. Sempre mantendo a qualidade. E assim, eu trabalho mais que tem pessoas que trabalham por quantidade, né? E eu trabalho com qualidade. Então, quando você trabalha com qualidade, com amor e dedicação, então fica bem bacana. Legal. Então, assim, depois de tantos anos no mercado, você ainda continua encantando as pessoas com seus eventos de gastronomia, né? Isso é muito bacana. E o que você faz para você sempre manter o seu negócio? Porque, assim, a gastronomia é um negócio competitivo, né? Sim. O que você faz para você estar sempre se mantendo na ativa? Se reinventando? Tem que sempre inventar alguma coisa diferente. Tem que ter. Não tem outro jeito. E você falou algo muito importante, que é a questão, assim, de fazer com amor e com dedicação. Sim. Eu lembro que quando eu casei, meu marido, eu não sabia cozinhar. Eu sempre trabalhei desde cedo, né? E aí ele falava assim pra mim, você tem que fazer com amor. E aí eu falava assim, gente, como é que eu vou colocar o amor dentro da comida? Mas realmente, né? Quando você faz com amor, é que você realmente está ali pensando, né? Você falou que você pratica muito a meditação. Sim. Eu acredito que é exatamente isso, né? Transferir a sua paz, né? As coisas boas, para que tudo possa ocorrer da melhor forma, né? Até porque comida é energia, né? Então, assim, tem que sempre estar bem consigo mesmo, né? Para poder preparar para o outro. Né, para a pessoa se sentir bem. E eu já cheguei a fazer um evento, foi um churrasco numa chácara. Chegou todo mundo triste. Eu falei, nossa, meu Deus, que tristeza que tá isso. Deixa eu mudar essa situação. Aí depois, mas foi tão rápido, tão mágico. A hora que eu olhei, falei, nossa, tá todo mundo rindo agora. Aí eu fiquei feliz. Então, assim, a comida é energia. Então, quando você manda energia, a pessoa sente. E as pessoas ficam felizes, né? Com comidinhas, essas coisas. Que bacana. E ao longo da sua trajetória, você atendeu muitas famílias, até muitas famílias conhecidas daqui da cidade de Araras e até personalidades fora daqui de Araras. Como que você lida com esse público tão diversificado? Porque, tipo, eu sei que você já atendeu grandes artistas. Sim, né? já atendi. E você atendeu famílias comuns daqui da cidade de Araras, né? Então, tem alguma diferença atender um artista e atender uma pessoa comum? Assim, da mesma forma que eu atendo um artista, eu atendo uma outra pessoa comum do mesmo jeito, da mesma forma e
Não Fica com friozinho na exaltando. barriga na hora de cozinhar? Que acho que até com o Edu Guedes você já cozinhou, né? Já. Eu Marisete. no dia eu fiquei um pouco preocupada. Eu falei, mas vamos. E foi de Encarou. boa, foi legal. Foi uma experiência bem gratificante. E existe algum evento ou cliente que ficou marcado na sua memória? Que tipo assim, ai, você não consegue esquecer aquele cliente? Ou alguma história, alguma coisa que aconteceu num evento que você falou assim, nossa, isso realmente vai ficar marcado para minha vida. Aí já teve várias, teve muitas. Aí muitas mesmo que marcou. Você consegue contar pelo menos uma para nós? E agora? Deixa eu ver se eu lembro de uma aqui que... Pode ser até uma que, de repente, foi até um desastre. É que às vezes acontece, né, Marisete? Pode ser que... Um casamento, esse marcou. É. Foi um casamento que eu fiz numa fazenda e a noiva, ela não se preparou antes, porque quando você faz um casamento em fazendas, chácaras, sempre tem que pensar no plano B. Uhum. Só que essa cliente não quis pensar no plano B. Uhum. O plano B seria, assim, ela queria casar ao ar livre e foi umas cadeiras de madeira, cadeira Tiffany, e tinha as almofadinhas. Uhum. Então, essa mesma cadeira, as pessoas iam usar depois, Uhum. durante o evento. E teve uma chuva Ah, de que vento, judiação. mas acabou com o casamento. Foi muito Isso triste. realmente fica marcado. Fica. E ficou marcado para mim e Sim. principalmente para os dois. Né? Porque você tira como aprendizado, né, Marisete? Porque é uma Ficou todo orientação, mundo- né, que você pode dar para os E próximos ficou eventos, todo né? mundo molhado. Todo Olha mundo. só. Porque aonde a noiva arrumou, assim, num lugar bem aberto, assim, que é um gramado muito lindo, Uhum. estava bem distante, né, da onde era o coberto, né? Então, a arrumação ficou muito linda mesmo, a decoração. Mas eu fiquei com dó, porque estragou a decoração e os convidados ficaram todos molhados. Esse foi um almoço. Marisete, você faz uma visita técnica antes de cada evento, né? Isso. Essa visita ela é exatamente para isso, né? Para você prevenir algum tipo de possível eventualidade que possa vir a acontecer. Eu faço a visita técnica, vejo como é que é o espaço. E eu sempre falo, olha, eu tenho um lugar onde você vai deixar os convidados, vamos pensar no plano B aí. Se tiver próximo de chuva, essas coisas assim, sempre tem que ter. É importante, né, você fazer essa visita, porque também não é só essa questão do clima, né? Tem outras questões, né? Outras Sim, nuances, né? tomadas, aonde a gente vai ficar, se tem freezer, geladeira, o espaço em si. Você trabalha com gestão de crise. Você antevém as possíveis crises e aí você já pode dar as soluções, né, Marisete? Sim, eu já dou a solução pro cliente e durante o evento também, né? Nos bastidores lá também tem que ter o plano B, não é só o cliente não, né? O buffet também tem que ter o Ô, plano B. Marisete, você tem uma equipe que trabalha junto com você, né? Você não faz todos os salgados, né? Todos os quitutes que você prepara sozinha. Mas você também coloca a mão na massa, né? Sim, sempre. Tanto na hora de fazer, como também lá no evento, Sim. né? Você gerencia todo o processo ali, mas você também coloca a mão na massa e vai trabalhando junto com a equipe. Às vezes acontece alguma coisa, as meninas ficam desesperadas, e eu falo, calma. Aí eu dá aquele estalo, já resolvo. Aí as meninas falam, nossa, mas você consegue resolver rapidinho, né? Claro. E você faz algo antes de cada evento, Marisete, que eu acho que traz essa tranquilidade para os seus funcionários e traz também essa harmonia na sua equipe, né? Qual que é o ritual que vocês fazem ali? Vocês fazem uma oração, né? Conta pra gente sobre esse processo. Como que surgiu? Antes de começar a fazer os eventos, a gente se reúne, né? Os garçons junto com a equipe, as meninas da cozinha. E aí eu vou delegando cada um o que vai ter que fazer. Os garçons passam como é que vai ser durante o evento. Aí eu falo assim, olha, esse evento vai ter salgados, vai ter um almoço,
vai ser isso, vai ter tal bebida. Então eu vou delegando cada um. Aí entre eles combina entre eles. Depois que eu passo, a gente faz essa reunião que eu passo para todo mundo, o que cada um vai ter que fazer, aí eu falo, vamos orar. E nessa oração é feito o Pai Nosso, que é universal, e a gente acaba fazendo essa oração. E quando tá na correria, que não dá tempo fazer oração, chega no meio da festa, eles falam, você não fez a oração. Eles lembram você. Lembra. Marisete, o que mais te orgulha quando você olha para trás e você vê toda essa trajetória? O que me orgulha é ter conseguido, né, ter formado meus filhos. O João, em medicina, a Amanda, né, no jornalismo, e fazendo na parte de doces, assim. E eu me orgulho de mim também. Que bacana. E qual que é o conselho que você pode oferecer, dar, né, para as mulheres que também, assim como você, estão começando a empreender? Para ser forte e corajosa. Ainda bem. Sempre. E você até tatuou, né, Marisete? Sim, eu fiz aqui uma tatuagem aqui. Seja forte e corajosa. Que legal. Realmente esse medo, né, de começar é muito difícil, né? Às vezes a mulher fica muito insegura, exatamente por aquilo que eu já comentei, né? A gente é mãe, mulher, esposa, filha, avó. Sim. Então, às vezes, realmente o medo, às vezes, impede as mulheres de começar. E eu penso, assim, o medo de cada um a ter, isso daí não é só para quem começa, até para quem já está há muitos anos no ramo. A gente sempre gosta do feedback, né? Ai, como que foi? Você gostou, né? Porque a gente gosta, né, de saber como é que é. Não só eu, mas as meninas também aí, como é que foi? O pessoal gostou? Os garçons também perguntam. Então aí eu passo esse feedback para eles também. Que legal. Bom, a gente está indo para o nosso encerramento. Eu gostaria de deixar aqui para você, Marisete, uma pergunta um pouco reflexiva, né? Para você resumir a sua trajetória e o propósito do Marisete Buffets. Pode ser em uma frase, ou se não, né, trazer realmente para nós uma reflexão, né, sobre a sua trajetória e o propósito do seu buffet. Que seja forte e corajosa. Que vá, porque dá super certo. Bacana. Marisete, foi uma alegria poder ouvir a sua história de superação, de sabor e de sucesso. Parabéns por você inspirar tantas outras pessoas, né, com o seu exemplo. Bom, esse foi mais um episódio do Fala Empresário, podcast do Portal de Notícias Araras em Pauta, que mostra o poder do empreendedorismo aqui na cidade de Araras. Eu espero você na nossa próxima edição.